Olá a todos, né? Bem-vindos aí ao segundo episódio do Inova Talk. A gente está aqui hoje com o nosso convidado aí, Carlos Soella. Carlos, ó, prazer, tá recebendo você aqui, cara. Prazerão mesmo. Cumprimento, André. Você que tá difícil aí, tudo bem? Cumprimento o cara aí, bicho. Prazer, Carlos. Bom dia. Obrigado aí Obrigado aí pelo convite aqui. Eu fico muito lisonjeado em estar aqui conversando com vocês e falando um pouco de inovação aqui, principalmente no ramo da parte da indústria, né, que a gente atua já há bastante tempo. Muito obrigado aí pela participação. Pô, obrigado você, cara, por me convidar, né? Eu que agradeço. Eu fico felizão de você ter aceitado aí. Ó, o Carlos, gente, pra quem não sabe, ele é o CEO, né? E ele é o dono aí da Septon Engenharia. Então, o Carlos, conta pra gente um pouquinho o seguinte: o que é a Septon Engenharia? O que ela faz? Bom, primeiro, a Septon Engenharia é uma empresa de engenharia elétrica e instrumentação, né? A gente trabalha no ramo das indústrias, né? A gente presta serviço. Essa é uma empresa de 30 anos, ela vem migrando ao longo dos anos e sofrendo várias transformações. Hoje a gente está com vários setores, né? A gente iniciou na parte de telecomunicações e hoje a gente atua na parte elétrica, instrumentação, automação. Então, em várias indústrias do estado, aqui e fora do estado também. Então, Carlos, nosso papo hoje é sobre inteligência artificial, certo? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você aí, né? Como que você conheceu a inteligência artificial, cara? Como que isso aí chegou aí pra você? O que você já ouviu falar? Como é que foi? Cara, inteligência artificial, cara, eu acho que inteligência artificial sempre teve no nosso meio, né? Desde criança, a gente que vem de uma geração Z aí, trabalhando, atuando em vários ramos, desde a época que a gente... Quando era criança, a gente acostumado muito a jogar videogame, né? Acho que a nossa geração pegou isso, os videogames, computadores. Então, ali a gente já conhecia um pouquinho de inteligência artificial, um pouco mais básica, né? Um pouco mais no início. E depois, com o passar dos anos, isso foi crescendo muito. E quando eu entrei na faculdade de engenharia elétrica, eu fiz um congresso, né? Em São Carlos, na UFSCar. E lá a gente começou era o princípio da inteligência artificial, mais a parte de algoritmos e redes neurais, algoritmos evolutivos. Então, foi aí quando a gente teve um insight, sabe? Bom, cara, existe isso. Existe esse tipo de tecnologia, mas ainda estava muito no começo, ainda não estava implementado como é hoje, né? Então, foi o primeiro contato que eu tive, foi na faculdade mesmo, numa disciplina que era opcional, assim, e nós estamos falando aqui de 30 anos, não, isso foi há 10 anos atrás, então foi o meu primeiro contato com a inteligência artificial mesmo, né, em si. E me conta aí, Carlos, me fala um problema que a IA resolveu na sua empresa. Então, a minha empresa, a gente tem um problema que eu acho que é um problema sistemático aqui de várias empresas que atuam no nosso ramo, que é a contratação de colaboradores, mão de obra. E durante muitos anos, eu acho que as pessoas que estão ouvindo, elas também passaram ou passam por isso. A entrega de currículos e você conseguir mostrar como que você atua, tanto para o colaborador como para a empresa, foi sempre foi um desafio. Então, ao longo dos anos, a gente recolhia currículos no papel, né? Que era enviado via correio, caixinha de correio. E depois a gente implementou via e-mail. E aí criamos um formulário para as pessoas preencherem. O que acontecia nesse momento? Quando a gente tinha demanda, devido a toda a correria das nossas equipes, que estão sempre sobrecarregadas, né? A gente não encontrava. Acabava que se perdia esses papéis... essas planilhas nunca atendiam, não tinham informações, né, que ajudavam a gente. Então a gente resolveu criar um sistema, ainda não foi a IA, a gente criou um bot via WhatsApp, e quando o colaborador ele acessava nosso WhatsApp ele respondia uma série de perguntas, e essas perguntas iam preenchendo uma planilha pra gente. Só que qual que era o problema do bot? O bot ele precisava que as respostas fossem padronizadas. Vou dar um exemplo lá, perguntava, é gênero masculino ou feminino? E geralmente a pessoa respondia homem. Nesse momento o bot ele não entendia, então ele paralisava e a gente perdia a informação, né? Então aí a gente estudou e falou, cara, vamos implementar uma inteligência artificial
onde ela pode tomar a decisão de saber o que é homem, o que é masculino, o que é garoto. Então a gente começou a trabalhar nesse projeto, onde eu não precisava de respostas padronizadas, eu conseguia alguma resposta que a própria inteligência artificial ela tomava essa decisão. Então, quando eu chegava lá e perguntava para o colaborador o que você deseja, e ele respondia trabalho, trampo, tá fichando, quando ele responde qualquer tipo de informação dessa... Eles falam fichar, né? Tá fichando, tô querendo trampo, tô querendo pagar minhas contas. Tipo assim, esse tipo de informação, a IA, ela toma a decisão e ela entende, ó, o cara tá procurando emprego. Então, foi essa problemática aí que a gente conseguiu, aos poucos, né? Esse ainda é um projeto piloto. A gente acabou de, vamos dizer, de finalizar a primeira etapa. E agora a gente está colocando para teste, né? Tudo isso que está acontecendo. Falou de algo que você já está em construção, né, Carlos? E dentre os processos hoje, as atividades que sua empresa faz, o que você vê que no futuro você quer atuar? O que da IA que vai trazer do futuro? Cara, não vou soltar spoiler aqui não, tá? Pô, entrega pra gente aí, pô. Mas como a IA ela é uma ferramenta mundial e ela não existe patente, não existe nada, tá liberado, qualquer um pode trabalhar, qualquer um pode fazer, qualquer um pode estudar. Os próximos passos do nosso projeto, além de identificar os colaboradores, existe uma metodologia que a gente quer implementar, que a gente quer mapear os perfis dos colaboradores. A gente quer mapear as hard skills de cada um. Por exemplo, hoje a gente tem uma série de 15 perguntas lá, que são perguntas mais diretas. Mas quando você faz uma entrevista de emprego, geralmente um psicólogo, ele te faz várias perguntas para ele tentar pegar algumas skills que você tem. Por exemplo, qual que seria o seu desafio? Um desafio da sua vida. Aí você vai expor um desafio que você superou, e ali tem palavras-chave, de acordo com as metodologias psicológicas e desses profissionais, que você consegue captar algumas hard skills. Por exemplo, a nossa ideia final é a gente ter uma classificação desses colaboradores e a gente conseguir identificar, cara, esse colaborador ele tem uma ótima proatividade, sinergia e criatividade. Esse cara, ele gosta de ser supervisionado, cumpre tarefas e cumpre métodos. Então, para o futuro, eu acho que a ideia do nosso seria essa classificação de colaboradores, tá? E identificação de hard skills de cada um. Pô, legal, bacana. E outro ponto, assim, que é bom a gente estar falando, é porque a IA, ela veio de uma forma muito disruptiva, né? Ela chegou, assim, foi a questão, acho que de 2 anos pra cá, que o negócio parece que estourou, começou a surgir IA que faz tudo, e aí eu tava até conversando esses dias com um rapaz que eu conheço num evento aí, até falando de IA, né? E a gente tava conversando, ele tava comentando o seguinte, falou, cara, todo mundo pensava, né, que o futuro da automação ia acabar com alguns empregos, tipo motorista, né? Os carros autônomos vão acabar com os motoristas. E aí depois, não, o cara que faz limpeza vai morrer. Por quê? Porque agora vai vir um robô e vai limpar ali. Já tem até vídeos no LinkedIn lá, tem um vídeo do robô limpando, não sei se vocês já viram, né? Ele entra no banheiro, aí limpa ali o banheiro e tal. Só que aí a IA chegou e aí ela mostrou o seguinte, falou, não, quem vai estar começando a ser substituídos, e isso está assustando a galera, são os tomadores de decisão, são os analistas, né, que é aquele cargo que todo mundo achava que ia ser o último, né, que é aquele cargo que exige um raciocínio, exige um discernimento, e ela já vem assim, cara, hoje você pega algumas decisões, por exemplo, de médicos, parte de diagnóstico de doenças, a gente tem IAs hoje que estão tendo assertividades muito próximas dos médicos. E aí você começa a pensar o seguinte, a gente está caminhando para o futuro em que talvez a IA, ela começa a substituir funções que até então eram fundamentais e que a gente nem pensava, né, que ia ser substituído. Então assim, eu queria que a gente, né, trocasse um pouco essa conversa aqui desse futuro da IA, né? O que isso pode trazer pra gente? Questão de benefícios, certo? E também os malefícios. Como que você enxerga isso? Você que está nesse meio aí, você que está um empresário, né? E tá com os outros. O empresário é que acaba puxando um pouco essa tecnologia para dentro do país, para dentro das empresas. Então, assim, como empresário, como você enxerga isso? Como que isso vai ajudar a empresa, vai ajudar as pessoas, entendeu? E quais são os impactos que você vê no futuro em relação a isso em questão de mercado de trabalho, principalmente? Bom, olha só.
quando a gente fala de tecnologia, o pessoal tem muito medo, né, de questão de vagas de emprego, de perder, né. Vamos recapitular aí, quando a Uber chegou, os motoristas de táxi estavam tudo preocupados, né, com o que ia acontecer com eles, o pessoal de transporte. Então, eu acho que qualquer tecnologia que chega, ela tem seu espaço, tá? E isso só motiva mais as pessoas a buscarem conhecimento e buscar se inovar, né? Se você reparar hoje, os motoristas de táxi, eles já têm um tipo de inovação, já oferecem algum tipo de serviço, um serviço mais especializado, oferece balinha, água. Então, isso faz bem até para quem está concorrendo. E com a IA não é diferente. Eu acredito que as empresas que atuam com a IA, que vão ter que assumir essa parte da IA, que ela faz certos tipos de trabalhos, vão crescer cada vez mais. Você citou aí que a IA pode derrubar alguns empregos. Acredito que não vai derrubar nenhum emprego. Só vai fazer a pessoa que vai se sentir concorrente melhorar, né? Por exemplo, eu citei no meu exemplo aqui que a gente vai tomar uma decisão baseada em hard skills de colaboradores. Eu estou ali talvez tirando um emprego de um psicólogo, mas não, talvez um psicólogo que trabalha com IA, ele vai conseguir inovar mais o trabalho dele, ele vai ser mais assertivo. Quantas vezes um psicólogo, às vezes, ele não acha que é uma coisa e é outra? Então, ele vai conseguir confrontar aquilo, né? Por exemplo, a IA está dizendo uma coisa e eu tenho na minha metodologia outra. Eu vou conseguir confrontar e ser mais assertivo no meu momento, né? E ele vai trabalhar menos, porque ele vai conseguir produzir mais, ele vai se tornar até mais valoroso. Às vezes você precisa de um psicólogo para analisar, por exemplo, 100 perfis. Às vezes com a IA ele vai conseguir analisar 200, 300 e na escalada da empresa ele também vai conseguir crescer, igual você falou, com a chegada do Uber, o que aconteceu? O taxista vai perder emprego, mas hoje, pelo contrário, as pessoas passaram a usar menos carro próprio. Então a demanda de você pegar um carro aumentou muito. Exatamente. Quantas vezes você saía antigamente, ia com seu carro, vou deixar de beber porque eu vou com o meu carro? Hoje não. Hoje você pega e sai. Hoje muita gente não compra carro porque tem isso. Então assim, é o que eu já falei, você tem uma opção, você vai contra a tsunami, né, que é uma tsunami. Ou você aproveita e rema contra o tsunami. E quem tá junto nessa tsunami também vai surfar junto. Vai surfar. Quem surfa sai na frente. Quem surfa sai na frente. Exatamente. Então, assim, muda o mercado. Ninguém vai, igual eu falei, não vai tirar o emprego, mas vai melhorar, igual você falou, vai auxiliar um médico. Às vezes o médico tem que dar não sei quantos plantões para ter sua renda. Não, às vezes ele vai conseguir atender um volume grande de pessoas e vai conseguir uma renda ali trabalhando menos. Ou talvez ele consegue a cura de alguma doença que ele não via algum ponto de vista. E eu acho que isso também pode estar no caminho, né? Porque as IAs elas vão começar a enxergar um volume de dados que nós antes, né, dessa tecnologia, a gente não conseguia analisar. Não, humanamente impossível. Humanamente era impossível. Então agora os caras vão conseguir estar analisando ali 100 anos de histórico daquela doença e conseguindo às vezes identificar alguns padrões, né? Isso. Alguns padrões ao longo dos anos e vai tomar decisão. E aí, sempre a decisão final de algum processo vai ser humano. Vai ser humano. A IA ela vai te orientar. Ela fala, cara, eu acredito que seja isso, mas a decisão final vai ser nossa. Então não vai roubar nenhum emprego, vai só melhorar, é a minha opinião sobre isso. E aí Por isso que eu sempre, quando eu converso sobre esse tipo de assunto, eu passo para as pessoas, cara, procura saber o que é tendência hoje, qual que é o motivo, porque o que está rolando hoje é muito forte, você tem que estar preparado, você não pode pensar no que rolava lá atrás. Os motoristas de Uber na época, o taxista ele queria brigar para acabar com a Uber. Não é isso que vai acontecer na época, né? Daqui 5 anos não é isso, sabe? Daqui 5 anos é o Uber que vai comandar. Não, você pode arrumar uma briga, você pode arrumar alguma coisa, mas não vai. E chega um momento que vai chegar uma outra tecnologia que vai disruptar o Uber, né, os aplicativos e assim, aí não vai ter como. E aí também, né, a Uber, essas empresas também não vão conseguir remar contra a maré dessa nova tecnologia que está entrando. Não, sem dúvida. Então a IA não rouba nada. E o que eu aconselho sempre, cara, se informe. Por exemplo, a IA ela faz a parte de arquitetura, né? A gente tem vários ramos. Você falou medicina, falei no ramo empresarial, mas arquitetura também. Os arquitetos às vezes têm ideias que a IA ela auxilia isso, né? Então, eu vejo como um complemento, uma ferramenta. Então, vamos falar então da IA recebendo currículo, né? Então, você já falou um pouco dessa dificuldade. Mas como que funciona hoje com a IA? O que é que ela mudou nesse processo? Bom,
a IA hoje ela mudou o processo, que é o seguinte: eu tô lá trabalhando, fazendo as minhas atividades, e eu não preciso ficar me preocupando. Quando eu preciso selecionar um colaborador, eu só baixo lá o que eu quero e questão de segundos eu já tenho quem é a pessoa que vai atender, né? Talvez no futuro eu vou ter a pessoa e no que ela é boa, e aonde que ela trabalhou, e o contato dela, e talvez eu não precise nem conversar com ela, sabe? Você só pede os documentos, né? Cara, só manda seus documentos aí e passa no RH lá, tá? Então, o que mudou hoje pra mim? Eu vou dizer hoje porque o projeto ainda tá na fase piloto, mas a gente tá nesse projeto piloto, ainda não botamos pra teste, mas a tendência é que ele já tá funcionando, porque a gente já fez algumas coisas, e é essa: eu vou caçar lá uma função, eu vou caçar uma pessoa e vou achar ela em questão de segundos. Porque eu antes tinha que ficar olhando uma pasta com 500 papéis diferentes, com várias fontes, tipos de currículo vitae lá, aquele monte de coisa lá que a gente não acha nunca. Hoje eu levo 10 segundos. Então, assim, hoje você vai mobilizar uma obra ali de 200, 300 pessoas, ficou muito mais fácil para você achar, né? E Carlos, como foi para desenvolver isso na prática? Você teve que procurar alguém? Tinha alguém interno? Como é que você conseguiu viabilizar isso? Você mesmo desenvolveu? Conta aí pra gente. Foi uma jornada, como é que foi essa jornada, né? O desenvolvimento dessa inteligência artificial e desse projeto nosso, primeiro começa com o interesse dos sócios, né? A gente tinha uma problemática e a gente falou, cara, vamos resolver isso de qual forma? Então a gente começou a fazer as pesquisas, começamos a correr atrás, entramos em vários portais e ferramentas. Então aí, né, bem resumido, a gente entrou no portal de desenvolvedor da Meta, né, que é o pessoal lá do Facebook, e começamos por conta própria desenvolver essa parte da IA, né? A gente desenvolveu várias perguntas e lá você coloca as strings, você coloca lá cada laço, os loops e tudo. Só que chegou a gente, muito por falta de tempo e falta, né, uma correria do nosso dia a dia, a gente não tinha total conhecimento. Então a gente entrou num site de freelancers ao longo do mundo, né, pessoas que trabalham com isso. Conversamos, encontramos um colaborador da Nigéria e um cara super tranquilo, com muita vontade de ajudar e interessado também nessa parte de IA. Então, fechamos uma parceria com ele e a partir daí ele começou a sanar essas dúvidas que a gente tinha e colocar esses modelos em prática, né? E então esse colaborador, até o Di, acho que é Di o nome dele, mandar um abraço, Di. Mandar em português mesmo, tá? Você se vira aí pra traduzir depois. Já vou botar legenda em inglês aí, se possível. Mas um cara muito tranquilo e eu sinto que, assim, são pessoas muito jovens que trabalham com isso, tá? A gente chegou a ir atrás de outras pessoas e a gente observou muita juventude em cima disso. Então, é um cara em torno de uns 28 anos, 26 anos por aí, que atua com isso, e ele mexia muito com a parte de desenvolvedor da Meta, então foi ele que ajudou a gente. Mas tá surfando a onda, né? Ele pegou a primeira onda ali e tá indo, né? Ele que já trabalha com isso, para ele era até mais simples. E como é que foi a sua jornada no Brasil, cara? Assim, você chegou a procurar mão de obra de IA no Brasil? Então, não chegamos a procurar no Brasil, tá? Eu não sei ainda qual que é a mão de obra aqui no Brasil, porque a gente tinha talvez o sentimento de que fora do Brasil as pessoas teriam mais facilidade por conta do idioma, por conta da abertura que tinha, né? Então a gente foi direto na fonte, né? A gente foi lá e procurou alguém que já trabalhava com isso, né? Pela urgência. Entendi. E, Carlos, me conta uma coisa. Essa ideia partiu sua e dos seus sócios junta ou só de você? E como foi? A gente sempre que vai produzir inovação, a gente sabe que tem muitos stakeholders, né? A gente tem que convencer os nossos funcionários, tem que engajar as pessoas. Como foi isso? Elas compraram todo mundo a ideia? Você teve que convencer? Conta pra mim um pouco disso. O meu sócio vai até ficar meio de cara, mas a ideia partiu dele, tá? Pô, dá mérito pra ele aí, fala o nome dele aí, pô. Dá um salve pro cara aí. Douglas, dá um salve pro Douglas aí. Salve, Douglas.
O Douglas, ele é um cara muito competente, muito inovador. Então, a gente já implementou várias coisas na nossa empresa e nunca para de inovar, né? Há uns 5 anos atrás, a gente implementou todos os nossos relatórios em Power BI, né? Então, a gente apresentava os nossos gráficos em dinâmicos. Então, os gestores acompanhavam isso tudo em tempo real, né? A evolução da obra, colaboradores e tudo. E o Douglas, ele sempre teve esse feeling de inovação. Então, eu comprei a ideia junto com ele, né? Por eu falar inglês, eu dei esse apoio a ele. E depois que eu vi a ideia, é aquela história, né? A gente criou um brainstorm lá. E eu falei, cara, que ideia boa, vamos botar em prática. E começamos a desenvolver. E agora, eu acho que agora o projeto saiu das mãos deles e tá mais comigo agora, porque eu tô mais interessado, né? E gostei muito, então foi extremamente importante a participação do meu sócio e não só o envolvimento de todo mundo, né? Porque não é só a gente, as pessoas que estão na empresa, elas têm que estar dispostas, né? Porque o nosso RH tem que estar disponível a ler esses dados, porque vai mudar, né? É aquilo que a gente sempre conversa. A inovação ela é muito boa, mas as pessoas têm que dar abertura para ela, né? Então, todo o nosso time de RH administrativo também teve que participar desse projeto. E geralmente é uma jornada que ela tem muito problema, né? Às vezes, quando começa ali aquele protótipo, ali, o piloto inicial, às vezes os dados eles não vêm direitinho, aí o colaborador já reclama que não, que tá faltando fazer isso, tá faltando aquilo, e aí se você não consegue ir ajustando e também controlando a ansiedade, né, do colaborador, pode chegar uma hora que ele se desgasta, ele fala, porra, tá mais me atrapalhando que ajudando. Então acaba tendo essa resistência. Então, assim, um pouquinho até dessa resistência, né, cara? Por isso, fala um pouquinho aí para quem tá querendo hoje implementar um IA dentro da empresa, né? Como que ele pode abordar dentro da equipe dele para poder contornar essa resistência? Primeira coisa, quando você vai fazer uma inovação, a primeira resposta que você vai ter é um não, tá? As pessoas são muito resistentes a coisas novas. Se você vai mudar de casa, quando você vai para sua casa nova, você fala, cara, gostava do meu sofá antigo, a posição da TV que estava antes era muito melhor, né? Então, assim, qualquer inovação que você vai implementar, eu digo assim, a grande maioria vai haver uma grande resistência, principalmente pessoas que estão mais habituadas a trabalhar ali com a mesma coisa ao longo dos anos, sabe? Então, assim, tem resistência. O que a gente tem que tentar fazer é mostrar para eles que vai facilitar o trabalho deles, sabe? Tanto a pessoa que está lá na ponta, quanto a pessoa que nem está envolvida vai facilitar. No nosso caso aqui, facilita para o meu pessoal de RH, porque eles não precisam mais perder aquele tempo todo. E o colaborador que vai fazer o currículo, porque eu acho que há uma resistência também, no fundo ele vai ver que eu estou sendo avaliado, eu estou num banco de dados agora, que quando eles precisarem de mim, eles vão me encontrar, diferente de um papel, que pode se perder, né? Então, essa é a ideia. Vai ajudar todo mundo. E a pessoa tem que estar aberta. Vai haver resistência? Vai haver, mas insiste um pouquinho, mostra uma metodologia, facilita para o usuário, sabe? A ideia nossa de desenvolvedor é só facilitar para o usuário. Quando o Windows XP chegou, ninguém queria sair do Windows 95, Windows 98. A galera achava, cara, que Windows maluco é esse, cheio de cor, velho. Depois a Microsoft ficou que o Windows XP foi um dos melhores deles desenvolvidos, né? Mudou muito a época, eu lembro. E até você falando disso, né? Eu era gestor de projetos, né? Eu recebia muito currículo à mão e que se perdia, porque eu não arquivava. Não ficava 5 minutos à mão, né? E aquele que já me mandava no WhatsApp, às vezes eu lembrava, eu falava, cara, preciso disso. Teve um cara que me mandou no WhatsApp. Mas aí o WhatsApp tem 400 mensagens. 400 mensagens. Mas assim, o cara que mandava no WhatsApp, ele já estava à frente do que mandava no papel. E o cara que faz na inteligência artificial tá mais à frente ainda. E até vindo nisso de colaborador, Carlos, eu queria te fazer uma pergunta. Eu já recrutei muita gente, e quando eu recrutava, assim, principalmente perfis de analistas, engenharias, eu olhava se a pessoa tinha perfil de inovação. Hoje, até pelo tudo que você fala, que você faz na empresa, você observa se a pessoa tem esse perfil inovador ao contratar e quanto que você acha que disso faz diferença na hora de contratar uma pessoa? Cara, eu acho que isso é inerente à nossa empresa, tá? A Septon, ela vem com uma repaginação. Quem acessar nosso site, nosso Facebook, qualquer coisa, a gente vem
atuando nisso. Podemos colocar o site aqui pro pessoal conhecer? Fica à vontade aí, então, nosso gente, site. o site da CEP tá aparecendo aí, por favor. Tem Instagram, mais alguma coisa? Instagram, Facebook, Pode logo um colocar tudo TikTok. aí, vocês vão ver tudo aí. A gente vai colocar o Diego fazendo dancinha aqui, dancinha da segurança. Vamos usar a EPI, galera. Vamos. Todo mundo fazendo dancinha da segurança. E é a forma que você comunica hoje com o profissional, gente. Todo profissional, tinha uns profissionais que eu não imaginava. Assim, os caras mais velhos, tudo usa TikTok. Gente, ó, eu gosto de ser muito prático. Sou engenheiro e nós na engenharia somos muito práticos. Os profissionais hoje que atuam no mercado são pessoas, vamos colocar aí, de 40, talvez são os últimos que estão saindo do mercado, os quarentões, e vão começar a entrar a galera dos 20, 30 anos. Toda essa galera utiliza tecnologia. Todo mundo já tá aí com celular, TikTok, WhatsApp na mão. Então, assim, a empresa que não se enquadrar, ela não vai conseguir acompanhar essa galera. Os colaboradores que atuam diretamente, porque quem faz a nossa empresa são os colaboradores. Então, a mão de obra e a empresa que não se inovar e não estiver pronta, essa galera vai passar na frente, cara. Essa galera vai botar para trás. Então, essa parte da inovação, ela precisa estar dentro da empresa. E como que, eu retomando a parte da CEP, a gente está fazendo uma repaginação da empresa, nenhum preconceito com quem é mais velho, mas hoje nós estamos contratando pessoas mais novas, né? Ah, mas eu tenho 40 anos de experiência. Ok, você tem 40 anos de experiência numa realidade passada. Você tem o seu mercado, tem sua área. Mas hoje eu preciso de pessoas que tenham experiência no que está acontecendo hoje. As duas últimas pessoas que eu contratei, que são pessoas que vão tomadoras de decisões da minha equipe, é uma de 28 e um de 27. São pessoas que já tomam conta de equipes, são pessoas líderes natos, sabe? E eu tenho para mim que elas não perdem para nada numa pessoa de 45 anos. E eu era uma prova disso, né? Eu falo com o Diego, quando eu assumi, né, a gestão do projeto, 28, né, para 29 anos, o cliente olhava, que eram anciões, que esse moleque topetudo tá vindo aqui. Quantas vezes eu entrava numa sala de reunião, eu com 28 anos e lá uma galera de cabelo branco, eu falava, o que eu tô fazendo aqui, velho? Ninguém vai me dar credibilidade. E não me dava. E não dava. Por isso que eu deixei a barba crescer um pouquinho. E você tinha que se provar. Até você se provar, era toda desconfiança em você. E aí eu também comecei a trazer pessoas jovens. Aí eu lembro um caso de um profissional que eu falei, mas ele não tem experiência o suficiente. Eu falei, cara, ele era o mais inteligente dentro do processo. Dá 2 meses pro cara. Foi 2 meses apanhando. Passou 2 meses, ele era o melhor do mundo. Porque... Isso aconteceu comigo, quando você me colocou lá na empresa. Quando o Diego foi 2 meses, depois 2, 3 meses. O que esse cara tá fazendo aqui? Não, gente. Dá oportunidade para quem tem o novo. O pessoal tem medo do novo. E ouvir isso, assim, de um aquilo empresário que a gente conversou da resistência, né? Ouvir isso de um empresário com você mostra que realmente tem que se ligar. O experiente também é necessário? Você precisa também de pessoas que viveram. Mas, assim... você também tem que dar oportunidade pra gente jovem. Porque, assim, o mercado de trabalho, ele vamos dizer, a selva, né? E quando você lança uma nova tecnologia, por exemplo, a IA, é disruptivo. Quando você lança uma IA, você igualou o jogo. Tá todo mundo começando na largada de zero. Você lança, por exemplo, na nossa empresa, a parte de contra-cheque, pedir EPI, pedir documentação, solicitação de ticket, tudo, é tudo aplicativo. Aí imagina que eu coloco uma pessoa que não tem essa habilidade que uma pessoa de 28 anos tem. Mas a de 28 não faz o que o de 50 faz. Talvez não faz hoje. Talvez ela não faz igual, mas ela faz de um método diferente que tem o mesmo resultado, né? Então eu falo para quem tá ouvindo aí, a galera que é muito preocupado, porque eu já fui estudante, já fui universitário. Eu tinha muito medo de entrar na área industrial e falar, cara, esses caras vão me moer aqui, velho, porque eu não tenho experiência nenhuma. Você não tem, né? Mas, cara, olha o tanto de informação que a gente tem agora. Essa pessoa de 40, 50 anos, na época, quando ela entrou no trabalho, ela não tinha esse tanto de informação.
Quando você estudava, você tinha que pegar lá a Barça, lá, a enciclopédia e começar a procurar lá. Você tinha que ir na biblioteca. E ela né? tinha que Biblioteca. viver muito Cara. pra aprender. Eu Aqui duvido já que alguém fazia. aqui vá em biblioteca ainda pra pesquisar dentro de uma Barça. Não vai. O cara bota lá, sei lá, igual no meu ramo, como montar um eletroduto. Talvez você não vai ter habilidade manual, mas você vai conseguir pegar no YouTube lá como montar um eletroduto em 3 minutos. E você já tá competindo com aquele cara. E você tá mais preparado, porque você tá pronto para as tecnologias, você tá pronto para manusear um aplicativo, um e-mail, mandar um WhatsApp, e às vezes o cara tá meio perdido. E o profissional que não entender que isso mudou, eu falei com a equipe. A gente utilizava os tablets, né, para os encarregados, e tinha aqueles encarregados mais resistentes. Eu falei, ó, hoje você pode decidir realmente não aderir à tecnologia. Hoje você vai continuar trabalhando, porque hoje você ainda é bom. Mas tá vendo aquele cara que às vezes tem menos conhecimento técnico que você? No dia de hoje, entre você e ele vai ficar ele. Porque assim, mesmo você produzindo até melhor. Então assim, você vai ter 2 opções. Ou você vai deixar mais gente passar na sua frente, ou você também vai dar um passo. E o nosso setor de construção, ele é um processo seletivo eterno, né? Porque sempre que acaba um projeto, você vai ter que contratar de novo. E aí você vai avaliar aquele cara de novo. Pô, esse cara ainda é bom? Né? Vai chegar uma hora que você para de ser bom. Ruim, né? Você vai ter as lições aprendidas. Uhum. Vai ver, cara, não dá pra... O cara é muito bom no que ele faz, mas, pô, é muito atrasado nisso, né? Igual lá na minha empresa, todos os relatórios são feitos por aplicativo. Eu acompanhei algumas empresas aqui, eles ainda fazem à mão. RDO, né? Relatório de já... Cara, e aí era não faz nada pior. à mão, não, cara. Por exemplo, eu tinha algumas equipes, quando você virava o olho, já tinha uma equipe querendo pegar a mão pra fazer. E você já ia perguntar, mas peraí, aqui não tem nada no... Ninguém escreve papel, não. mais, cara. Ninguém sabe escrever, eu só sei escrever meu nome agora. Ninguém escreve papel mais. se perde, toda informação controlada por papel, ela se perde. Se perde, não tem rastreio. Você não consegue rastrear papel aceita depois. tudo também, né? Já viu essa E história? papel aceita tudo, né? Aceita tudo. Não existe isso. A gente tá aqui trabalhando, eu posso assinar um documento aqui, um contrato aqui, em questão de 10 segundos, uma assinatura digital. Então ninguém aceita papel. E isso ainda é uma realidade do nosso meio, tá? Sim. Pelo menos do meio de onde eu tô. Muitas empresas ainda trabalham com papel, com assinatura, com escrita à mão. Eu acho assim, claro, isso vai manter ainda, porque ainda há muitas pessoas que trabalham com isso, mas, cara, 5, 10 anos não vai existir mais. Você falou até um ponto interessante. A gente falou no nosso último episódio, não sei se você vai lembrar, que falando um pouco das empresas de construção. Né? Porque assim, a gente enxerga, pelo menos eu enxergo, aí eu vou falar opinião, né? Que o nosso mercado interno, em questão de tecnologia, parece que a gente ainda é meio atrasado, entendeu? A gente olha lá para fora e você vê cada vez mais essas empresas utilizando novas tecnologias, falando de RFID, falando disso, falando daquilo, e a gente vai ver, por exemplo, nosso almoxarifado, nossos materiais, ainda tem empresa que, tipo, gigante e controla no papel. Eu não digo muito atrasado, eu digo muito lento. As inovações estão acontecendo, mas elas vão num ritmo muito diferente de fora do Brasil, né? Eu morei 1 ano e meio na Austrália, isso foi há 8 anos. Há 8 anos, quando você ia no McDonald's, você fazia tudo automático, né? Você tinha as telas lá e você pedia seu Big Mac, tudo. Você nem tinha contato com um atendente. Essa tecnologia chegou aqui no Brasil tem o quê? 1 ano? Não sei nem se tem em todos os McDonald's aqui. Então, assim, a inovação está acontecendo? Está acontecendo. A gente tem pessoa capacitada? Temos. Só que é num ritmo mais lento. Então, isso que parece pra gente que fica atrasado. Essas empresas que a gente comenta aqui do ramo da construção, que talvez estão um pouco atrasadas, é porque elas estão tão focadas em resultados que não param um pouco para pensar, cara, será que se eu melhorar isso aqui, eu não consigo ficar mais eficiente lá na frente, sabe? É um pouco dessa mentalidade que tem que, sabe, a pessoa, o gestor das empresas tem que aderir. Porque às vezes você trabalhar ali do mesmo modo, igual o Adam Smith lá ali batendo o seu martelinho todo dia, vai te dar resultado, vai dar. Mas talvez lá na frente você vê, cara, poderia estar com o dobro aqui, né? O caso que eu citei aqui dos nossos relatórios sendo todos online, eu tava viajando para Israel, cara,
Eu tava lá no meio da minha lua de mel, eu acompanhava todas as minhas obras. Eu acompanhava todos os meus colaboradores. Que horas o cara entrou, se choveu, se não choveu. Agora me pede pro cara me mandar um papel no meio da lua de mel para ler um relatório. Pô, se eu fosse sua mulher, fica bravo com você que você tá olhando no aplicativo mas, ali, pô. Quem sabe que é empresário tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Isso que eu falei até no último episódio. Falei, cara, hoje a velocidade que se executa um projeto industrial é muito menor que antigamente. Antigamente você demorava 4 anos para montar uma fábrica desde o começo, que hoje você se gasta 2. E é justamente essa velocidade de informação que te dá velocidade de decisão. Imagine assim, eu não vivi isso, né? Mas eu imagino quem viveu isso, né? Eu via muito da pessoa que geria, né? Um abraço para ele, o Alisson aí, que ensinou pra gente. Ele falava, demorava tanto a chegar as informações financeiras do projeto, que até eu compilar tudo que chegava numa planilha e criar uma estratégia para recuperar financeiramente o projeto, já tinha 2 meses se passado do que tinha acontecido. Então, assim, ele falou, cara, e aí demorava-se tempo, porque você não tinha informação. Hoje, da lua de mel, você disparava 3, 4 WhatsApps e a decisão estava tomada. E não só, eu acompanhava também as minhas obras, né? Sim. Eu acompanhava em tempo real, até os custos da minha obra. Você falou aí, vou fazer um levantamento financeiro. 2 meses depois que a obra finalizou, hoje você consegue acompanhar em tempo real e você cria, às vezes, uma curva de tendência para saber se você vai alcançar o seu resultado com lucro ou não. Isso melhora a tomada de decisões. Tipo assim, galera, vamos reduzir aqui esses custos, vamos reduzir aqui a mão de obra para a gente tentar um resultado melhor. Hoje, as ferramentas estão aí, a gente só tem que usá-las, né? Igual antigamente, você tinha um martelo, mas se o cara não soubesse o que usar, como fazer, o martelo ia continuar parado lá. Já viu uma imagem até engraçada do cara? O cara tá martelando com a pedra, aí o cara entrega o martelo, né? Aí, vai resolver o problema. Aí o cara pega e começa a bater com cabo, né? Já viu? Exatamente, dessa forma. O cara vai ter que saber martelar também. Você tem a IA aí, e você acha que a IA é só pra ir lá no chat GPT e mandar fazer a mensagenzinha de feliz aniversário. Tá usando a bazuca pra poder matar a formiguinha. Ele serve, mas, ele pode fazer muito mais coisa também, né? Gente, pra finalizar o nosso episódio, mais eu queria agradecer o Carlos aí, Carlos. Muito obrigado por estar aí com a gente hoje aí. O nosso papo hoje foi falar de IA. Nós falamos bastante aí de como isso pode ser aplicado aí dentro da indústria de construção industrial. Então, assim, a IA já é uma realidade. Ela já está aí, ela já chegou, as pessoas já estão utilizando. Você provavelmente que está assistindo isso, você já usa a IA. Você já usa um chat GPT, um Bing, você já gera uma imagem com IA. Então, assim, isso cada dia mais vai ficar presente na nossa vida. E com um aparelhinho aí que todo mundo anda com ele no bolso, você tem acesso hoje a uma gama de informações e possibilidades que, se a gente for voltar 5 anos, a gente já não tinha. Hoje você já tem. Certo? Então, assim, tá chegando, tá vindo. Então, você aí que é um estudante, você que é alguém que tá com seus... Tá ali no seu 8º período, né? Aquele cara pra formar. Uhum. Então, assim, até interessante, Carlos, o cara que tá lá no 8º, 9º período, o cara vai formar. Qual que é o caminho que esse cara tem que fazer pra ele chegar aí com 27, 28 anos, tá gerenciando uma equipe? Qual conselho você daria pra ele? Primeiro, termina sua faculdade, cara. Foca. Faz o TCC, sei que você tá enrolando. Eu sei o que você passa, eu já passei por isso. E assim, eu te garanto que o caminho é mais fácil do que a gente imagina, tá? Você, para chegar num ponto desse, igual a gente conversou aqui durante todo o episódio, cara, se atualize, se inove, não é tão difícil quanto imagina, né? O mercado, ele é competitivo, mas as pessoas competentes, as pessoas que se dedicam não são a maioria. Pega alguma coisa que você gosta e se dedica àquilo. Você vai ver que você vai aparecer, você vai se destacar. Se é IA que você quer trabalhar, se dedique, estude, teste, vá atrás, sabe? Se é qualquer outro tipo de ramo industrial, quero ser líder de equipe, eu quero ser gestor, eu quero cuidar de financeiro, administrador. Cara, se dedique, corra atrás, se informe, se inove, né? Eu acho que a gente tem tudo aí para essa nova geração chegando, tem tudo para sair na frente. Já foi aquele tempo das pessoas chegarem no mercado de trabalho e ficar, sabe, dependendo de outro. Talvez você vá ali no começo
patinar um pouco, mas você vai passar na frente, sem dúvida, sem dúvida. Hoje é uma realidade. Os jovens hoje, eu não sou mais tão jovem, estou na média idade, eu diria, mas... eu casei agora, né? O cara acabou de casar, já tá queria falando que tá mandar velho, um grande abraço pra minha esposa aí, que deve estar Manda um grande beijo pra ela. Um abraço, mulher Pede maravilhosa. desculpas aí por ter ficado trabalhando lá na Lua de Mel. Pô, Ela sabe que me acompanha aí desde os Eu anos de gostei namoro. muito do que você falou, né? E aí eu fiz uma palestra para alguns jovens que estavam na faculdade esses dias, contando toda a trajetória, que eu consegui muitas promoções muito rápido entre isso, e falei, cara, só não dá certo quem desiste. Às vezes não vai ser no tempo que você quer, mas foca no seu caminho, vai. Não, Ou quem faz mais do mesmo. Isso, quem faz Eu mais falo do também. pra sempre quando eu vou fazer algum projeto, eu falo assim, cara, eu não quero fazer mais do mesmo. Mais do mesmo tem muito aí, velho. Eu e meu sócio, a gente sempre conversa, cara, qual que é o fator UOL que a gente vai botar nesse projeto? Fator UOL, o que é fator UOL? Fator, cara, uau! Quando o cara olhar lá o que você está fazendo, seja o seu relatório, seja a sua proposta, ele fala, cara, esse cara pensou no que ele está fazendo, ele se dedicou um tempo a mim, né? Então, seja o que você for fazer, você vai trabalhar, você vai fazer uma entrevista de emprego, você não pode ser mais do mesmo. O entrevistador que está ali, ele passou por, 30 pessoas, e não vai lembrar nem seu nome no final do dia. Aí se você tem um fator UOL, se você tem lá alguma coisa que te chama a atenção, cara, eu sou bom nisso. Põe na mesa aqui que eu resolvo. E te garanto que vai ficar pronto. E aí você, independente se você sabe ou não, fala que você vai fazer, fala que você vai resolver. Esse recrutador, essa pessoa que tiver para te contratar, ela vai falar assim, cara, esse cara é diferenciado. Esse cara tem um fator UOL, esse cara tem um fator diferente dos outros 20, né? Eu acho interessante você falar isso aí, porque na época eu também fiz muitas contratações, né? E uma coisa que eu sempre buscava, eu queria saber o seguinte, aonde você quer chegar? Qual é o seu objetivo de vida? Por quê? Porque, cara, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve. Né? Tem uma frase, qualquer coisa serve. Então assim, o cara que chegar pra mim, não, cara, eu quero ser gestor, eu quero ser eletricista técnico, eu falava, cara, então você já ganhou ali os pontos. Por quê? Porque o cara ele tem um objetivo, ele vai correr atrás daquilo. E assim, eu não quero ser líder. Também é uma função. Também o cara não quer, ele não desempenha a função de Mas ele liderança. vai falar que ele quer ser um grande técnico. Eu quero seguir ordens, eu quero seguir regras. Eu tive um colega de trabalho que, assim, ele chegou no topo ali de analista sênior na época, né, numa grande empresa, e na época eu perguntava, cara, mas por que você não vira gestor? Já tinha recebido o convite. Ele falou, não quero essa dor de cabeça pra mim, não. Né? O negócio dele era ficar ali na E o cara dele. é bom no que O cara ele era faz. bom. O cara era bom. O cara era bom. E ele isso que é continuava ali. importante. Daqui a 10 anos ele vai estar ali, porque ele é bom. tem o seu caminho, né? O caminho dele realmente não era a gestão. Não era gestão, não queria aquela dor de cabeça ali. E né? tá O cara tudo sabe bem, como é que e é. tá tudo bem. Nem todo mundo gosta de problema. Não é todo diz, mundo. como diz Pessoa minha tem que tá namorada, eu preparada. adoro problema. eu, na hora que estabiliza, eu arrumo alguma coisa pra me arrumar problema. Mas a gente fazendo isso aí. Beijou, gente, ó. Muito obrigado a você que tá assistindo aí. Então, pô, compartilha com todo mundo aí se você gostou, tá? Compartilha. Bate o sininho, fala aí pra bater o sininho aí, ó. Bate o sininho, compartilha Bate o aí, liga o like aí, comenta. Aí, gente. Fala qual assunto que vocês querem estar ouvindo falar. A gente vai estar trazendo pra vocês. Eu acredito que no próximo episódio a gente vai estar trazendo mais assuntos de inovação. A gente vai estar falando um pouquinho aí de startup nos próximos episódios. A gente vai estar falando um pouquinho de hubs de inovação. Então, assim, vamos estar conversando bastante aí e vou estar trazendo bastante coisa nova para vocês aí se conhecerem. Então, assim, você da região da Grande Vitória tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Então, fique de olho. Vem com a gente.